Olá pessoal, tudo bem? Quando eu falo liberdade, o que vem na sua cabeça? Culinária japonesa, a feirinha, claro, karaokês. Bom, então hoje a gente vai dar um rolê por aqui para eu te apresentar essas e muitas outras curiosidades desse bairro tradicionalíssimo do centro da nossa capital. Bora lá! Eu tô super bem acompanhada para começar esse dia aqui na Liberdade com a Shirley. A Shirley teve uma sacada há 20 anos muito legal. Ela tem uma empresa que faz passeios turísticos, né, Shirley? Para pessoas de todo mundo, Brasil inteiro, mas também para paulistas conhecerem a própria cidade. Então a Shirley vai me apresentar aqui a história desse bairro muito importante para São Paulo, né? E que tem uma curiosidade no nascimento da sua história muito bacana, que é a história negra tem tudo a ver com a liberdade, não é isso, Shirley? A liberdade, ela está praticamente ligada ao nascimento já da cidade, embora meio num eixo deslocado, né? Mas junto. Por quê? A cidade nasce com a formação de um colégio, né? Ali no pátio do colégio, o núcleo está lá. E a liberdade já vem como um apoio administrativo. Quando se funda a vila, 6 anos depois do colégio, é aqui que vai ter um pelourinho. É uma pena que a cidade vai se reconstruindo sobre ela mesma e a gente não tem vestígio nenhum. Então aqui era o Morro da Forca, né? E toda a história depois vai se desenvolvendo em função desse trato, né? Dos enforcados, do julgamento, do pelourinho. Pois é, muito antes de ser o bairro oriental de São Paulo, a Liberdade foi o cenário de diversos capítulos do regime escravagista. Até o nome surgiu por conta do enforcamento de Francisco José das Chagas, o Chaguinha. E é só em 1908 que os primeiros imigrantes japoneses começam a chegar por aqui. Bom, agora a gente está aqui na Praça João Mendes, não à toa, né? Tem um lugar aqui que está atrás da gente que tem tudo a ver com a liberdade, não é, Shirley? Uhum. Aquela rua chama Rua Conde de Sarzedas. Ele, o palacete em si, nada a ver com a questão direta da imigração. Mas a rua sim, porque foram os primeiros lugares que abrigaram os japoneses que se instalaram na capital. Então a gente precisa lembrar que esse pessoal, esses primeiros grupos vieram com trabalho já direcionado para o interior, eles vieram para trabalhar nas fazendas de café, mão de obra agrícola e tal, e alguns para se instalar aqui na cidade nos serviços. Esses que ficaram, que vieram com pouco dinheiro, eles ficaram aqui na Rua Conde de Sarzedas. Por conta do quê? Dos porões, que a cidade já tinha migrado para outro lugar, os porões eram muito baratos. Só que ali, hoje a gente não tem mais nada relacionado à cultura oriental. Mas ali surgiu, inclusive, a primeira escola japonesa, né? Então assim, vem, como é que eu vou educar meu filho que veio comigo? Onde eu tenho um professor no grupo? Tenho. Então são pessoas que fazem. A escola começou com 5 alunos, depois de 4 anos já era reconhecido pelo governo do município como uma escola particular, né? Já tinha mais de 30 e depois eles migram. Então toda a origem da ocupação japonesa aqui na Liberdade começa ali no Conde de Sarzedas. Em 2018, a imigração japonesa completou 110 anos e de lá para cá o Brasil se tornou a maior comunidade japonesa fora do Japão. São mais de 1,5 milhão de brasileiros com descendência japonesa por aqui. A gente percebe a força dessa cultura em lugares como esse Jardim Oriental. Mas quem vê a alegria, a união e as delícias da liberdade, nem imagina que os tempos nem sempre foram fáceis. Essa formação da liberdade, como a gente entende hoje, comercial,
com as lojas, com as fachadas com letras japonesas, letras orientais, se deu ali depois da década de 60 e isso tem um porquê muito relacionado também à Segunda Guerra Mundial. Por que isso aconteceu? Não foi fácil, né? Eu acredito que a vinda deles e a adaptação também dos orientais aqui não foi fácil. Eles vieram para cá, muitos também fugidos de guerra, mas durante a Segunda Guerra o Brasil estava contra, né, o eixo, se posicionou com os aliados. Então, as grandes comunidades que nós já tínhamos aqui no Brasil, de japoneses, italianos, que era um número imenso, alemães, passaram a ser também controlados, alguns até perseguidos, não gosto muito dessa palavra, mas os japoneses aqui, eles contam, pessoas mais antigas contam que não podiam ter 3 pessoas reunidas na praça, né? 3 pessoas falando em japonês, né? Alguém vinha e dissolvia. Então isso foi muito complicado para eles, porque eles perderam o ponto de referência. Então eles vinham, faziam compras, compravam o jornal, muitas vezes o jornal não chegava, então começa a haver uma perseguição dessa cultura, eles se recolhem. A gente às vezes fala, na década de 60 o oriental só casava com o oriental, porque eles tinham muita dificuldade, né, da integração com o restante da sociedade, por conta dessa perseguição. Aí, findada a guerra, findado o governo de Getúlio, a redemocratização, etc., é que eles começam a pensar em se estruturar mesmo como um núcleo de referência. Mas nem só de passado vive a Liberdade. A gente vai pro intervalo e na volta o Sampa no Pé vai continuar o rolê aqui na Liberdade. Não sai daí!